Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O Senhor Deus disse a Moisés: no dia 1º do 1º mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos, e ponha a cortina na frente da arca. Dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso, e quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas. É isto o que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim, e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Quem tem juízo, procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Ó Senhor Deus, como eu te amo! Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo, e com ele estou seguro. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. E é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então o rei disse aos seus conselheiros: Não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? De manhã, ao meio-dia e de noite,
Eu choro e me queixo, e ele me ouve. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida. Porém os maus serão destruídos. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Então, algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho. Os seus pecados estão perdoados. O teu reino é eterno, e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar e o teu poder me tem sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem e eu não caí nenhuma vez. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Deus, que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: Você confiou em Deus, o Senhor. Então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele estiver vivo. Mas, se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade, e faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta.
Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim tu mostraste o teu amor por eles. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna, e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Porém, Moisés respondeu: Não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Com um coração sincero, eu te louvarei à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Aí, ele disse: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso. Pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa, como o que serve. Jesus disse ainda: Sabemos que é um empregado fiel e inteligente, que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Não me deixes mentir, e não me deixes ficar nem rico, nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. O Senhor Deus é Rei. Os povos tremem. Ele está sentado no seu trono, que fica sob os querubins. A terra estremece. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Ajuda-me agora, ó Senhor, meu Salvador. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo, e nós desaparecemos. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. O que eu ensino é bom,
Portanto, lembrem dos meus conselhos. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Antes de formares os monteses e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Apesar disso, eu ponho a minha esperança em ti, ó Senhor. Tu, Senhor meu Deus, me responderás. E lhe perguntaram: Não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Louvem a Deus, o Senhor, todas as nações. Que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte, e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Procure descobrir, por você mesmo, como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender, para que, como leões, não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e de amor. És sempre paciente, bondoso e fiel. Assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra, pois nada é impossível para Deus.